Deputados, quando foi lançado o projeto de aceleração econômica, houve uma chuva de críticas em relação à falta de compromisso com a política ambiental. Vocês acham que isso já avançou? Hoje a gente já pode... existem muitas disputas em torno de investimento, mas que proteja também a natureza. Os senhores acham que isso já avançou um pouco? Olha, acho que tem duas questões que são fundamentais. A primeira delas, eu acho que é distinguir o que é queimada e o que é desmatamento. Me preocupa muito porque as informações que nós recebemos é que houve uma diminuição do desmatamento, mas, por outro lado, houve um crescimento das queimadas. Isso é extremamente preocupante. O segundo aspecto que eu acho que é solução para esse problema é que nós precisamos no Brasil rapidamente termos uma fotografia, né, uma aerofotogrametria, vamos dizer, uma foto de satélite do país como um todo, e verificar essas áreas que já estão degradadas nos vários estados e que possam servir para a agricultura ou para a criação de gado, para que se evite invadir essas áreas de proteção ambiental, ou seja, parar com as queimadas, parar com o desmatamento. Eu acho que é criar um outro tipo de processo produtivo, né, uma alteração. Eu costumo dizer sempre que o planeta Terra, desde que ele foi formado, ele mantém o mesmo volume de recursos naturais, o que aumentou é o volume de seres humanos. E nós precisamos nos adequar dentro de uma nova realidade. Então, acho que para o Brasil seria importante essa fotografia do nosso país e as áreas que já estão desocupadas, que possam servir para esse tipo de atividade, sejam oferecidos para essas pessoas que queiram praticar essas atividades na área da agricultura. E as áreas preservadas, que mantenhamos elas, porque nós temos o maior berço da biodiversidade de todo o planeta hoje no Brasil. Isso é um patrimônio que eu diria que não tem preço hoje e nos próximos anos. Bom, eu vejo o seguinte, em relação à questão do PAC, no confronto com medidas que visem proteger e preservar a situação ambiental, eu vejo que esse é um dilema que o mundo inteiro enfrenta, que é o seguinte: nós temos um boom populacional no mundo, nós temos uma demanda cada vez mais crescente por recursos de sobrevivência da humanidade, e isso implica que você tenha políticas que gerem o crescimento da produção, que gerem alternativas para a sobrevivência da população. Claro que essa busca por essas alternativas não podem, em momento algum, estar em confronto, né, com a visão que nós hoje já temos. Talvez os nossos ancestrais possam ser perdoados por equívocos gigantescos que cometeram no uso, né, no manuseio dos recursos naturais, por uma falta de compreensão de como funciona esse sistema que é o nosso planeta. Mas nós não podemos mais nos dar esse luxo de nos equivocarmos. Então, ao projetarmos desenvolvimento, crescimento para um país, para o nosso planeta, nós temos que fazê-lo em consonância com o compromisso que temos com as gerações atuais e com as gerações futuras. Acho que o governo do presidente Lula tem dado sinais muito, digamos assim, sérios de compromisso com a questão ambiental. A atuação do Ministério do Meio Ambiente em várias áreas tem dado essa demonstração. Acho que no PAC existem questões que são polêmicas. Algumas eu tenho procurado, inclusive, debater, como, por exemplo, o uso de determinadas fontes de energia que estão previstas aí, que eu acho que a gente precisa encontrar alternativas mais ambientalmente sustentáveis, ambientalmente utilizáveis. Mas entendo que esse é um dilema que nós vivemos, né? E perceba que a opção que tem que ser feita é a de nós garantirmos a felicidade do ser humano. Para garantir a felicidade do ser humano, nós temos que garantir a sua sobrevivência com dignidade e, ao mesmo tempo, garantir a sustentação do planeta, da casa em que a gente vive, porque sem ela nós não teremos sobrevivência. Esse é um dilema que temos que saber viver, e compete aos governos exatamente saber qual é a dosagem que vai dar para cada coisa, no sentido de não comprometer nem a sobrevivência da humanidade, nem pelo lado da falta de alternativas de sustentabilidade, nem pela ausência de responsabilidade com a questão ambiental. É o dilema que está posto e compete a nós que decidimos aqui no Parlamento, ao Executivo que propõe as políticas públicas, estar antenado com essa questão e procurarmos construir errando o menos possível. Porque, repito, a nós não é dado mais o direito de estar errando tanto, tendo em vista que nós já temos experiências acumuladas em relação a isso e podemos nos valer delas para daqui para frente cada vez menos produzirmos erros.
A Ana Luísa Figueiredo é do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Tem uma pergunta, mas antes eu também quero te fazer uma pergunta. Para a gente conter o aquecimento global, é preciso que haja um grande pacto da sociedade como um todo, né? Como é que o Ministério do Meio Ambiente trabalha essa questão de educação ambiental, indo na ponta? Por exemplo, a pessoa que frita lá suas batatas fritas e joga o óleo na pia, né? Como é que o Ministério trabalha essa questão? Na verdade, a educação ambiental tem trabalhado com uma vertente mais crítica em relação a várias temáticas, inclusive das mudanças ambientais, né? Então, a gente não descarta essa possibilidade de estar trabalhando pontualmente com as ações do cotidiano, né? Das pessoas estarem mudando seu comportamento, mas a gente quer que as pessoas, elas trabalhem mais no sentido de se tornarem críticas, de enfrentarem politicamente essa situação. Então, de se organizar, a gente trabalha com organizações da sociedade, de estarem buscando junto ao parlamento, junto ao seu governo municipal, estadual, as mudanças que realmente sejam mais substanciais, entendeu? Então a gente não menospreza o ato cotidiano de você não descartar o seu óleo, de você não descartar o seu lixo, mas a nossa visão é muito mais política, entendeu? Então a gente tem trabalhado com organizações da sociedade, com coletivos educadores, com estruturas educadores que tragam as pessoas para essa reflexão mais aprofundada. E eu queria perguntar aos deputados, queria retomar o início da nossa conversa, quando a gente mencionou a legislação ambiental, mencionou a vontade do parlamento de estar se mobilizando no enfrentamento das mudanças climáticas. Então eu queria fazer duas perguntas. A gente sabe que está tramitando uma proposta de política nacional para as mudanças climáticas, e eu queria saber em que estágio que está essa proposta e como que a gente vai efetivamente envolver a sociedade tanto na construção quanto no debate em relação a essa política. E a minha outra pergunta é o que o parlamento tem feito efetivamente para diminuir a emissão dos seus gases causadores do efeito estufa. É o Ecocâmara, né? Olha, eu acho que a Câmara tem uma frente parlamentar de defesa do meio ambiente. E essa frente parlamentar hoje, se não me falha a memória, tem cerca de 300 deputados, o que é algo inédito, né? E acho que é muito importante. Já se iniciou um processo de sequestro de carbono dentro da própria Câmara. E você tem toda a razão, porque é só você passar no túnel que liga os gabinetes até o plenário, você verifica que tem carpete em cima, embaixo, nas laterais, o que é extremamente antiecológico, porque não é um processo adequado. Por outro lado, eu já vi em alguns locais, há um trabalho de reciclagem de todos os produtos que se tem na casa. Nós estamos trabalhando, inclusive, nas comissões para evitar o volume de papéis em troca de um laptop, que pelo menos seria uma maneira de você deixar de ter que abater árvores para poder fabricar esse papel. Enfim, tem uma série de medidas que eu acho que vão ao encontro exatamente dessa proposta na linha da educação ambiental. Ali no Congresso Nacional, o que se fez? Com esse grande encontro nosso das duas casas, tanto da Câmara como do Senado, é exatamente estabelecer uma legislação mais ampla, né, mais abrangente, e que a gente possa entrar nos detalhes de cada uma dessas medidas. Por isso é que nós estamos buscando, nesse encontro que vem sendo realizado aqui na casa, para fecharmos no final do ano com uma legislação específica. Mas eu acho que a questão da legislação, a gente tem que deixar claro o seguinte: as pessoas têm uma impressão de que as leis resolvem tudo, né? As leis são indutoras de políticas públicas ambientais, né? Nós temos que ter o comprometimento da própria sociedade, do próprio parlamento, dos governos, sejam estaduais, municipais, para que a gente possa estar implantando políticas públicas. Foi dito uma coisa aqui, por exemplo, do PAC. Eu, por exemplo, não concordo. Eu acho que a única alteração que o PAC causou foi a alteração do artigo 23 da Constituição Federal, que na verdade cria o quê? Juridicidade, que é competência da União, dos estados e dos municípios. Eu acho que nós temos que aprofundarmos mais essa questão para que a gente possa, na verdade, ter um resultado positivo.